O sol se despedia do deserto com uma lentidão quase cruel, tingindo o horizonte de cobre e cinza. O narrador, com voz rouca e distante, parecia falar de outro tempo, e de um tempo em que os ventos ainda carregavam histórias e o silêncio pesava mais que qualquer palavra. Lá estava ela, uma mulher sozinha na estrada poeirenta entre colinas secas. Caminhava com passos curtos, firmes, como quem não esperava chegar a lugar algum, mas ainda assim seguia. O vestido era simples, gasto pelo sol e pela estrada. O chapéu de aba caída escondia metade do rosto, mas o pouco que se via bastava, olhos fundos, queimados pelo vento, e uma expressão de quem já enterrara mais sonhos do que lembrava. O narrador dizia que havia algo naquela mulher, um ar de resistência silenciosa, o tipo de força que nasce quando tudo mais se quebra. O vento soprava quente, arrastando redemoinhos de areia. O som das esporas quebrava o silêncio, compassado, solitário. Nenhuma ave cruzava o céu. Nem sinal de alma viva por milhas. Foi então que o silêncio se partiu. Um latido ecoou entre as pedras, e curto, rouco, quase um gemido. A mulher parou. Virou o rosto devagar, tentando distinguir de onde vinha o som. Por um instante, achou que fosse apenas o eco do vento. Mas o latido se repetiu, mais próximo. Entre as sombras das rochas, um cão apareceu. Magro, sujo, com o pelo cheio de poeira e sangue seco nas patas. Os olhos, porém, brilhavam com uma intensidade inquietante e como brasas em noite sem lua. Ele a olhou por um tempo que pareceu longo demais. Depois, deu 2 passos à frente, parou e virou o focinho na direção das colinas. Olhou para ela de novo. E esperou. A mulher hesitou. O narrador contou que ela nunca fora de seguir estranhos, e muito menos cães selvagens. Mas havia algo naquele olhar. Algo que lembrava o mesmo vazio que ela carregava dentro do peito. Deu um passo. Depois outro. E, sem perceber, estava seguindo o animal por uma trilha que mal se via, coberta de pedras e mato seco. O sol já tocava a linha das montanhas. O deserto ficava dourado e frio ao mesmo tempo. O cão caminhava à frente, parando às vezes para se certificar de que ela o acompanhava. Latia abaixo, quase sussurrando. O narrador descreveu o som do vento em um assobio fino que cortava a paisagem e fazia os arbustos retorcidos balançarem como sombras vivas. Quando a noite começou a cair, o deserto mudou de cor. O céu ficou violeta, depois negro, salpicado de estrelas que pareciam perfurar o véu do mundo. A mulher já não sentia as pernas. O cansaço pesava como chumbo. Mas o cão continuava, e sempre adiante, firme, como se soubesse exatamente para onde ia. Ela pensou em desistir. Pensou em parar e deixar que o escuro a engolisse. Mas então ouviu outro som, e um estalo de madeira, um rangido baixo. A alguns metros adiante, entre árvores mortas e pedras brancas, surgiu uma estrutura e uma cabana. Parecia esquecida pelo tempo. As paredes estavam inclinadas, o telhado desabado em parte. A porta, meio caída, balançava com o vento. O cão parou diante da entrada e olhou para ela. Não latiu. Apenas esperou. O narrador descreveu aquele momento como uma cena suspensa e o tempo parado entre o medo e o destino. A mulher respirou fundo, empurrou a porta com cuidado. O som foi agudo, triste, como um lamento de ferro velho. Lá dentro, o ar tinha cheiro de pó, madeira úmida e lembranças antigas. Ela acendeu um fósforo. A chama dançou no escuro, tremendo com o vento que entrava pelas frestas. Encontrou uma lamparina velha sobre uma mesa, ainda com um resto de querosene. Rasgou um pedaço de pano, improvisou um pavio e acendeu. A luz amarelada se espalhou devagar, revelando o interior esquecido da cabana. Havia uma cama sem colchão, uma cadeira quebrada, algumas ferramentas enferrujadas, e no canto, uma caixa de madeira coberta de pó. O cão se deitou ao lado da lareira apagada, como se já tivesse dormido ali antes. O narrador disse que o silêncio dentro daquela cabana era o tipo que fala e o tipo que carrega vozes de quem já partiu. A mulher se ajoelhou diante da caixa.
O cadeado estava enfraquecido pelo tempo, bastou um golpe com o cabo da faca para romper o fecho. Dentro, havia pedaços de papel, cartas amareladas, um mapa dobrado e uma fotografia desbotada. Ela levantou a foto contra a luz trêmula da lamparina. A imagem mostrava um homem, em o rosto severo, o chapéu de aba larga, um revólver na cintura. E ao lado dele, sentado, o mesmo cão. A mulher ficou imóvel. O cão, como se entendesse, levantou a cabeça e a olhou. Por um instante, o narrador jurou que viu algo nos olhos do animal, em algo que misturava saudade e lembrança. Lá fora, o vento mudou de direção. As nuvens cobriram a lua. Um trovão distante ecoou pelas colinas. O narrador falou em tom baixo, quase de reza. Naquela noite, o deserto guardou o segredo. E a mulher que nada tinha e encontrou o primeiro sinal de um destino maior. Ela pousou a foto sobre a mesa, abriu o mapa e viu marcas desenhadas à mão em um caminho que partia da cabana e seguia até uma cidade cujo nome o tempo quase apagara. Ao lado do traço, uma anotação em caligrafia firme. A fonte está morrendo. Quem encontrar este lugar, que siga o cão. A lamparina tremulou com o vento, projetando sombras que pareciam se mover por conta própria. O cão deitou-se outra vez, fechando os olhos. E ela, com o mapa nas mãos, sentiu que o silêncio à sua volta não era vazio, era um chamado. O narrador concluiu. Foi assim que começou. Uma mulher, um cão e um segredo enterrado sob o pó do deserto. E nenhum dos dois sabia, ainda, que aquela cabana seria o ponto onde o passado e o destino iriam se encontrar. A tempestade começou pouco depois que a lamparina foi acesa. Primeiro veio o vento, rastejando pelas frestas e fazendo render as tábuas do telhado. Depois, a chuva, engrossa, pesada, tamborilando no zinco enferrujado com o som de passos apressados. E por fim, o trovão, que estremeceu as paredes e fez o cão erguer a cabeça, atento, antes de voltar a se deitar perto do fogo. O narrador descreveu a cena com o tom de quem observa um ritual antigo, o calor frágil da chama, o cheiro de madeira queimada, e uma mulher cercada de lembranças que não eram suas. Ela sentou-se sobre o chão de tábuas gastas e começou a examinar o que restava na cabana. Cada objeto parecia guardar uma história que o tempo não quis apagar. Sobre a mesa havia ferramentas, e um canivete, um lampião quebrado, um cantil seco. Num canto, um par de botas cobertas de poeira. Mas o que mais chamava atenção eram os papéis, cartas dobradas, envelopes sem selo, e um pequeno caderno de capa de couro, amarrado por um fio desbotado. Ela o abriu com cuidado. As primeiras páginas estavam manchadas de umidade, mas ainda legíveis. A caligrafia era firme, masculina, de traços seguros. O narrador, em voz baixa, começou a ler como se fosse o próprio vento soprando palavras esquecidas. Dia 17 de março. O poço da encosta voltou a dar gosto metálico. A água que bebemos já não é a mesma. Vi o gado adoecer, e 2 crianças da vila morreram esta semana. Há algo errado na fonte. Dizem que a mina antiga, a leste, foi reaberta por gente gananciosa. Se for verdade, o lençol d'água está perdido. Preciso descobrir. Ela folheou mais páginas, os olhos fixos nas palavras que pareciam arder sob a luz do fogo. O cão respirava fundo ao lado da lareira, e o som ritmado do seu peito trazia uma estranha sensação de paz, como se aquele animal soubesse que a verdade estava sendo desenterrada. Dia 22 de março. Fui até o velho desfiladeiro. O cheiro do enxofre é forte. Encontrei pegadas humanas e restos de barris. Se eu não voltar, que alguém encontre este diário e siga o cão. Ele conhece o caminho melhor do que qualquer homem. O narrador fez uma pausa. A chuva aumentou lá fora, golpeando o telhado como dedos impacientes. A mulher passou a mão sobre a página e, por um instante, o fogo pareceu diminuir, como se o próprio ar da cabana prendesse a respiração. Na última folha, apenas uma frase curta, rabiscada às pressas. A fonte morre, e com ela, este lugar. A mulher fechou o diário. O cão, sem abrir os olhos, soltou um leve gemido,
como se respondesse àquelas palavras. Ela olhou para o mapa estendido na mesa, e o mesmo que encontrara antes, e viu agora, à luz da lamparina, um nome que antes passará despercebido, e Silver Creek. O narrador explicou que Silver Creek fora uma cidade próspera nos tempos da corrida do ouro. Depois, o minério secou, os homens foram embora e a esperança se enterrou junto com eles. Mas o nome, agora, parecia chamar de novo. O vento entrou pela janela, apagando a lamparina por um instante. A mulher reacendeu o pavio, e o clarão revelou algo que a fez estremecer. A fotografia sobre a mesa balançava, como se alguém invisível a tivesse tocado. O cão levantou a cabeça e olhou fixamente para o vazio, orelhas tensas, corpo alerta. O narrador falou devagar, quase num sussurro. Há cabanas que guardam mais do que lembranças. Guardam promessas. E nem sempre são promessas dos vivos. Ela tentou se convencer de que era o vento. Mas, quando o relâmpago iluminou o quarto por um segundo, ela jurou ver a sombra de um homem de pé atrás dela, na mesma silhueta da fotografia, chapéu e tudo. Virou-se rápido. Nada. Apenas o cão, agora calmo, observando com olhos serenos. Cansada, ela se enrolou no cobertor rasgado encontrado sobre a cama. Deitou-se perto do fogo, ouvindo o som da tempestade. O cão encostou-se ao seu lado, aquecendo-lhe os pés. O narrador disse que, naquela noite, 2 seres feridos, e um de carne, outro de alma, encontraram abrigo sob o mesmo teto. Quando o sono veio, trouxe consigo o sonho. Ela caminhava por um campo seco, e à frente via o homem da fotografia, parado junto a um poço. A água do poço era negra, espessa, e o homem mergulhava as mãos nela com desespero. Então ergueu o rosto e falou, e não com voz, mas com olhar. Salve a fonte. Ela acordou sobressaltada. O fogo ainda ardia fraco, e o cão a observava em silêncio. Lá fora, a tempestade diminuía, só restava o som distante da chuva. O narrador contou que, às vezes, os mortos não falam para assustar e falam para pedir ajuda. A mulher levantou-se. Pegou o diário, o mapa e a fotografia. Guardou tudo dentro de uma sacola de couro encontrada no canto. O cão, percebendo o movimento, levantou-se também, abanando o rabo de leve, pronto para seguir. O primeiro raio de sol rompeu as nuvens. O deserto, lavado pela chuva, cheirava a terra viva e um perfume raro por aquelas bandas. Ela abriu a porta da cabana. O ar fresco entrou, e o narrador descreveu o momento com reverência. Era como se o dia tivesse nascido só para lembrá-la de que ainda havia caminhos por percorrer. Olhou uma última vez para o interior da cabana. O fogo, prestes a se apagar, lançou uma última labareda, e por um segundo, pareceu formar o contorno de um rosto no ar. O mesmo homem. Ela respirou fundo e sussurrou, quase sem voz. Eu vou. O cão latiu uma vez, como se confirmasse. E juntos, cruzaram a soleira, deixando para trás o abrigo, o passado e os fantasmas, e levando consigo apenas o mapa, o diário e uma esperança que começava a renascer. O narrador encerrou a cena com um tom grave, de quem entende que certas viagens começam no espírito antes de começarem nos pés. Alguns chamam de destino. Outros, de um acerto entre vivos e mortos. Mas naquele amanhecer, o deserto inteiro pareceu concordar e a história ainda não tinha terminado. O sol já estava alto quando ela avistou os primeiros telhados de Silver Creek. A estrada descia em curvas lentas, cortando um vale seco e cheio de ervas mortas. As cercas caídas, os moinhos parados e o silêncio pesado anunciavam uma cidade que respirava mais por costume do que por vontade. O narrador, com voz lenta e grave, contou que Silver Creek fora outrora um ponto de parada para diligências, cheia de risos e música. Agora, era um lugar onde o vento arrastava poeira no lugar das vozes, e o sino da igreja soava oco, como se chamasse fantasmas para a missa. A mulher chegou à entrada da cidade com o cão ao seu lado. Os poucos que a viram pararam o que faziam. Um velho que limpava o balcão de uma mercearia deixou o pano cair. Uma mulher que carregava baldes de água virou o rosto, desconfiada.
crianças descalças a observavam por trás das janelas rachadas. O narrador descreveu o olhar dela e firme, cansado, mas sem medo. O cão, de orelhas erguidas, caminhava à frente como se conhecesse aquelas ruas. As casas eram de madeira escurecida pelo tempo, as placas pendiam tortas, salão, ferreiro, correio, igreja metodista. Mas o que chamava atenção era o poço no centro da praça. O poço estava cercado por cordas e uma tábua com letras pintadas à mão dizia: água proibida e maldição. Ela se aproximou. Sentiu o cheiro metálico no ar, igual ao que o diário descrevera. O cão rosnou baixo, o pelo eriçado. É daqui, e murmurou ela. É daqui que tudo começou. O narrador disse que, naquele momento, o som das botas se aproximou. Um homem de chapéu gasto e estrela de latão no peito parou diante dela e o xerife. Tinha o rosto marcado por sol e descrença. Senhora, este poço está interditado. E ninguém aqui quer conversa com ele. Nem com quem o quer curar. Ela respondeu, tirando da bolsa o mapa e o diário. Curar? Ele riu, um riso sem alegria. O que o senhorita entende de maldição? Antes que pudesse responder, o sino da igreja tocou. Do alto da escadaria veio o pastor, um homem alto, magro, de olhar ardente. Xerife, deixe-a. Se veio até aqui, é porque o desespero falou mais alto. E voltando-se para ela, e mais não há cura para o que Deus castigou. O narrador notou o silêncio que se fez. Todos os rostos ao redor carregavam o mesmo peso e medo e resignação. Mas ela não recuou. Não é castigo, é contaminação. Disse abrindo o diário sobre o muro da praça. O homem que viveu naquela cabana descobriu o que envenenava a água. Uma mina velha, cheia de barris com veneno. Está tudo aqui. O xerife passou os olhos pelas páginas. E onde encontrou isso? Na cabana dele, nas colinas do norte. Aquela cabana foi queimada há anos. Nem tudo queimou, respondeu ela, com calma. O cão dele me guiou até lá. Ao ouvir isso, o pastor deu um passo à frente. O cão? Perguntou, quase ofendido. Está dizendo que foi guiada por um animal morto? O narrador descreveu o murmúrio que se espalhou. Alguns riram. Outros fizeram o sinal da cruz. Mas antes que qualquer palavra se erguesse, o cão começou a latir e alto, firme. Correu até o centro da praça e começou a cavar a terra ao redor do poço. A poeira subiu, e todos se calaram. O xerife foi até lá. Ei, pare com isso! Mas o cão não parou. Cavava com força, uivando de modo estranho, como se quisesse falar. Quando a mulher se aproximou, viu que ele havia desenterrado um pedaço de metal enferrujado e o que parecia ser parte de um barril. Ela ergueu o objeto para todos verem. Está aqui a prova. Isso veio da mina. O veneno correu pelo lençol d'água até o poço. Não é maldição. É crime. O narrador comentou, foi a primeira vez, em muitos meses, que Silver Creek ouviu uma voz desafiando o medo. O pastor virou o rosto, tenso. O xerife parecia dividido entre o dever e a descrença. E foi nesse momento que um jovem se adiantou da multidão e o ferreiro. As mãos sujas de fuligem, o olhar direto. Se é verdade o que diz, posso ajudá-la. Conheço as minas, trabalhei nelas antes de fecharem. Ela o olhou com gratidão silenciosa. O cão foi até ele, cheirou suas botas e abanou o rabo. Parece que ele confia em você, disse ela. E é mais do que muita gente confia por aqui, respondeu o rapaz, meio sorrindo. O xerife suspirou. Se forem, vão por conta e risco. Aquela mina é maldita de verdade, e não é só por causa da água. Então que seja, disse ela. Se ninguém mais tiver coragem, eu terei. O narrador descreveu o momento em que o sol começou a cair, banhando a cidade num tom vermelho e triste. As sombras se alongavam pelas fachadas, e a mulher,
o ferreiro e o cão se preparavam para partir. O povo observava em silêncio, como quem vê um cortejo em direção ao impossível. O pastor ergueu a voz uma última vez. Se forem, não esperem salvação. Ela se virou. Não espero. Só justiça. O narrador, em tom baixo, comentou. Naquela hora, Silver Creek pareceu dividir-se em dois, os que preferiam o medo, e os que ainda acreditavam que algo podia ser salvo. Com o entardecer, os três deixaram a cidade. O cão seguia na frente, o ferreiro levava uma lamparina e uma corda, e ela o mapa e o diário. Atrás deles, o vento levantava a poeira da estrada, e o mesmo vento que, um dia, havia trazido ouro e, agora, levava as últimas cinzas da fé. O narrador encerrou a cena com voz lenta, quase melancólica. Dizem que quando o sol se põe sobre Silver Creek, a sombra do sino se estende até o desfiladeiro. E foi sob essa sombra que uma mulher, um cão e um homem partiram, e não em busca de tesouro, mas da verdade. O deserto os esperava, e também algo mais. O vento começou a soprar antes mesmo de o sol nascer por completo. Um vento frio, denso, que arrastava a poeira e fazia o chão cantar um lamento metálico entre as rochas. A mulher caminhava à frente, o cão a poucos passos, e o jovem ferreiro logo atrás, suando, mesmo sob o frio, com o rifle pendendo do ombro. O narrador observava tudo com uma calma antiga, como se já conhecesse aquele caminho e soubesse que ninguém volta mesmo depois de cruzar montanhas tão velhas. Alguns lugares não pertencem ao mapa, disse ele em voz baixa. Pertencem à memória dos que ousaram tocá-los. O vale à frente parecia um corte na pele do mundo. As montanhas se erguiam como muralhas partidas, e entre elas havia um caminho estreito, onde o chão era de cinza e o ar tinha gosto de ferrugem. O cão parou, olhou para trás, e seus olhos refletiam o trovão distante. Quando chegaram às ruínas da antiga mina, o dia já havia virado um crepúsculo de nuvens. A madeira do antigo portão ainda estava lá, rachada, coberta de musgo e ferrugem. Um letreiro torto pendia por um fio, propriedade da Companhia de Mineração St. John, 1874. O ferreiro cuspiu no chão. Eu me lembro dessa história. Meu pai dizia que essa mina engoliu homens e nunca devolveu nenhum. A mulher não respondeu. Estava parada, olhando para o escuro da entrada e um buraco negro no meio da rocha. O cão latiu uma vez, e depois silenciou, com o pelo eriçado. O narrador descreveu o instante e era como se o tempo tivesse parado, esperando que alguém tivesse coragem de romper o silêncio dos mortos. Entraram. O ar lá dentro era pesado, úmido, e o som das gotas ecoava como um relógio de outra era. A lamparina tremia nas mãos dela, lançando sombras vivas nas paredes. O ferreiro observava as marcas no chão, pegadas antigas misturadas a rastros recentes. Alguém esteve aqui, e murmurou ele. Mais adiante, encontraram as primeiras evidências. Barris velhos, quebrados, exalando um cheiro acre de metal e podridão. A mulher ajoelhou-se e leu o rótulo desbotado, em mercúrio e enxofre, o uso industrial. O narrador explicou, e aquilo não era apenas descuido. Era crime enterrado. O veneno escorria da mina até o lençol d'água, e do lençol até o poço da cidade. Geração após geração bebendo a própria condenação. O cão começou a farejar com insistência, arranhando o chão junto a uma pilha de pedras. O ferreiro ajudou, empurrando as pedras com uma picareta. E ali, sob a terra fria, viram o brilho de algo metálico. Um botão. Depois, ossos. E por fim, o esqueleto de um homem, ainda com o lenço vermelho amarrado ao pescoço, e o mesmo homem do retrato. A mulher caiu de joelhos. Tocou o lenço com cuidado, como quem toca um vestígio de oração. Ele tentou avisar e murmurou. Tentou impedir que a cidade morresse. O narrador descreveu a cena com voz grave, o deserto ficou em silêncio. Nem vento, nem goteira, nem eco. Só o som da respiração dela, e o olhar atento do cão, guardando aquele instante como se fosse sagrado. Mas o silêncio não durou. Um estalo. Um cheiro de pólvora.
Um tremor leve correu pelo chão. O ferreiro levantou a cabeça. Alguém acendeu um pavio. O chão explodiu. Luzes e poeira tomaram tudo. A lamparina voou, as pedras caíram, o ar virou fogo. A mulher foi arremessada contra uma viga. O cão latiu desesperado. O ferreiro correu até ela, sangrando na testa, e a puxou pelos ombros, gritando: "Vamos! O teto vai desabar!" O narrador, naquele instante, a vida deles dependia do mesmo instinto que move o animal, correr antes que o medo paralise. Conseguiram sair. Atrás deles, a mina desabou com um rugido longo, como um monstro voltando ao sono. A chuva começou logo depois, grossa, inesperada, lavando o chão e o sangue. A mulher ficou parada sob a tempestade, o lenço vermelho ainda em suas mãos. O cão uivou, um som longo, que parecia misturar dor e libertação. O ferreiro olhou em volta, surpreso. O ar estava diferente, e menos pesado, quase doce. "Olhe", e disse ele, apontando para o horizonte. Atrás da montanha, a névoa se abria. E ali, onde antes só havia rocha e poeira, estendia-se um vale verde. Ervas brotavam entre as pedras, e a chuva formava pequenas nascentes que corriam em direção ao deserto. O narrador concluiu com voz baixa e profunda. Alguns chamariam aquilo de milagre. Outros, de justiça tardia. Mas, para quem viu o cão guiar a mulher até o coração da montanha, era apenas a vida voltando a respirar. Ela caminhou até o vale, molhada até os ossos, o cão ao lado, e o ferreiro atrás. A chuva caía com força, batendo nas pedras, escorrendo pelas mãos dela. A chuva não caía apenas sobre a terra, disse o narrador. Caía sobre as almas secas daquele povo. Enquanto o trovão ecoava, o cão olhou para trás uma última vez, e para o lugar onde o homem do retrato descansava. E então seguiu em frente, com a mulher, rumo ao vale onde o verde renascia. O sol nascia sobre a planície quando a mulher voltou à cidade. O chão ainda estava úmido da chuva que caíra pela primeira vez em muitos anos. Poças brilhavam nas ruas de terra batida, refletindo as fachadas gastas, agora lavadas de poeira. O narrador descreveu a cena com um tom sereno, quase de oração. Alguns chamariam de milagre. Outros, de simples retorno da natureza. Mas para quem viveu na secura e no medo, cada gota era lembrança do que ainda vale a pena acreditar. O cão caminhava à frente, com o pelo limpo e os olhos tranquilos. O ferreiro, ao lado dela, carregava o saco com os objetos encontrados na mina, provas do veneno e da sabotagem. Ao chegarem à praça, o povo se reuniu em volta, em silêncio. O xerife apareceu na porta da delegacia, o chapéu nas mãos, o rosto marcado de vergonha e alívio. Ela colocou sobre a mesa o diário, o mapa e um frasco do líquido negro coletado na mina. A fonte não estava amaldiçoada, disse. Estava envenenada por ganância. O narrador comentou: às vezes o demônio não tem chifres nem rabo. Tem só o peso do lucro e o silêncio dos que viram e nada disseram. O xerife assinou a ordem para lacrar a mina. Homens cavaram ao redor, colocando cruzes de madeira e pedras como marca de respeito. A notícia correu rápido, e a água voltará a jorrar limpa do poço da praça. Crianças riram, mulheres encheram baldes, e os sinos da igreja tocaram como há muito não se ouvia. Nos dias seguintes, a cidade começou a mudar. As janelas se abriram. As vozes voltaram. E o narrador contou como o povo, antes desconfiado, agora chamava aquela viajante sem nome de a mulher que seguiu o cão. Ela, porém, recusou toda oferta de recompensa. Disse apenas: eu não vim buscar ouro nem fama. Só vim terminar o que ele começou. Naquela tarde, foi até o cemitério atrás da capela. O céu estava claro, o ar cheirava a terra nova. Sobre a lápide simples onde o ferreiro havia enterrado os ossos do homem do retrato, ela deixou o diário e aberto na última página, onde se lia: se um dia alguém encontrar isto, que saiba, a salvação está na água e no perdão. O cão deitou-se ao lado da cruz, olhando o horizonte. Quando a mulher se levantou para partir,
ele a acompanhou até o portão do cemitério, caminhando ao seu ritmo lento e calmo. O narrador descreveu o instante com doçura, e havia neles uma paz que só se encontra depois da tempestade, naquela certeza silenciosa de que algo se cumpriu. Na estrada de saída, ela parou e olhou para trás. O cão a observava de longe, parado no topo da colina, com o vento movendo seus pelos. Ela sorriu. Obrigada, velho amigo. Então ele virou-se, caminhou em direção ao vale, e desapareceu entre as colinas, sem pressa, como quem retorna para casa. O narrador encerrou com voz baixa e poética. Alguns dizem que o cão ainda ronda o vale nas noites de lua. Outros juram que era o espírito de um homem tentando consertar o que fez de errado. Mas quem a viu partir sabe, e há milagres que vestem peles e caminham com passos silenciosos. E, por fim, o narrador se dirige ao público, com o tom caloroso e envolvente de um contador de histórias à beira da fogueira. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com quem acredita que o bem pode nascer dos lugares mais improváveis. Escreva nos comentários o que você teria feito, teria seguido o cão naquela noite? E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias do Velho Oeste, onde cada alma perdida ainda pode encontrar redenção. Cara com chapéu de cowboy faíscas.